E aí nerd, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje trago para vocês o R36S. Esse é o console para você que está buscando economizar e ter um ótimo desempenho no ramo de emulação. Ele é um console de entrada, mas que roda vários jogos, desde o PSP até os consoles mais antigos. Nesse vídeo, vamos ver então se está valendo a pena ou não estar comprando esse console e ver o que ele realmente entrega. E lembrando que o console mostrado aqui no vídeo vai estar aqui no cardzinho fixado aqui o link de compra para ele. Para quem quiser estar adquirindo pelo nosso link, você já ajuda o nosso canal. E agora vamos então para o nosso recebe o nosso console. Essa é a caixinha que vem com ele. E ela é uma caixinha até que amigável. A minha tá meio amassadinha aqui, mas eu acredito que não tenha impactado na infraestrutura do console. Na lateral vão ter algumas informações, mas não é muito importante pra gente. Porque a gente quer ver é o console em si. Vamos destampar aqui então. Beleza, aqui tá o nosso aparelho. Eu vou colocar ele aqui de lado pra gente ver então primeiro o que vem dentro da caixa, para ver se acompanha carregador, fone de ouvido ou algum outro acessório além do console. Vou estar destacando aqui para vocês então. Beleza, tem essa casezinha aqui também, vamos remover ela. E aqui a gente vai ter então o cabo USB, é do tipo C, e o manualzinho. Nesse meu console também vem uma película de vidro, eu já instalei, então esse é meio que um fake unbox, mas ela já está instalada e ela vem junto com o console também para fazer essa instalação. Aqui então, em nossas mãos, tá o nosso console, pessoal, ele vem bem embaladinho, então, nessa embalagem branca, e abaixo da embalagem a gente vai ter uma espuma também, que é uma espuma de proteção para o nosso console. Essa versão que eu peguei é a versão de cor preta, ele também é vendido na cor branca e na cor roxa. E como vocês podem ver, esse console ele é muito bonito, pessoal. Ele possui dois pares de analógico, não é anti-drift, mas é um analógico de uma ótima qualidade, é bem semelhante ao analógico do Nintendo Switch. Os D-pads dele também são bem macios, acredito que sejam bem responsivos e ele segue aquele padrão do Xbox. Se a gente dar uma olhada aqui também, a gente vai ter o botão de Start, Select e FN para a parte de funções. E na frente a gente tem o nosso alto-falante que é direcionado direto para o jogador. Aqui na lateral vamos ter a entrada para o cartão do sistema, o botão Power e o botão Reset. E na outra vamos ter também o cartão com jogos e o botão para volume. Algo interessante nesse console são os seus botões traseiros, que eles têm 4 botões que simulam o R2 e R1, os controles padrões do console. Vou estar ligando aqui então para a gente estar dando uma olhada. Assim que inicia de cara já mostra a telinha do R36S e os modelos que tem para vender, como eu comentei para vocês. Esses modelos estão aqui no primeiro link aqui na nossa descrição. Você pode estar escolhendo a cor que você quiser ou pegar o pack aleatório. Ele já vem com o sistema ArcOS atualizado. Esse sistema é o 2025, então já está na sua última versão. Esse sistema ele possui o Emulation State, que permite que você jogue vários emuladores. Como eu falei para vocês, esse é um console um pouco mais de entrada, mas ele já roda jogos de PSP, por exemplo. E essa é a carinha inicial do sistema. Antes da gente verificar aqui o sistema, vou já dar uma dica para vocês. Aperte Start aí no controle de vocês e vem aqui em Configurações Avançadas. Nessa telinha aqui de Configurações Avançadas, você vai poder alterar o idioma do seu console para português Brasil e vai poder aumentar a memória RAM dele, que vem normalmente padrão como 132, para 1 GB, para assim seu console apresentar um melhor desempenho durante as emulações. Agora eu vou estar testando alguns jogos com vocês. Bom, eu vou estar passando aqui devagarzinho aqui para vocês verem quais são os consoles que ele vai conseguir emular, tá? E vocês podem ver que ele tem uma grande quantidade de games para cada um desses consoles. E em seguida eu vou testar alguns jogos que eu considero um pouquinho mais pesado para a gente ver realmente se ele consegue entregar desempenho. E daí com base nesses jogos pesados, vocês vão entender que ele vai conseguir rodar outros jogos além desses. E para começar os nossos testes aqui então, vamos começar testando o game God of War do PSP. Esse é o Chains of Olympus, ele está rodando ali na casa dos seus 25 a 20 FPS. Não deixa de ser jogável o game, tem algumas horas que ele vai apresentar um pouco mais de desempenho, mas como eu falei para vocês, esse é um dos jogos mais pesados que a gente vai ter para testar nesse console. Abaixo disso ele vai rodar alguns jogos super bem. Vou colocar aqui já direto na gameplay então, para a gente ver como é que tá essa entrega de desempenho. Bom pessoal, e tá aqui, como vocês estão vendo, o jogo ele renderizou bonitinho aqui a tela. E tá jogável, pessoal, não tá tão ruim. Tá uns 25 FPS, mas é uns 25 FPS zerável. Claro que vai chegar uma hora ou outra que a gente vai ter um pouquinho mais de entrega, principalmente em cenários que não são tão abertos que nesse aqui de início. Mas como vocês estão vendo, tá dando pra gente jogar. Dá pra gente tentar fazer alguma outra configuração ou baixar algum patch na internet para poder alterar dentro do emulador, mas essa configuração que eu tô rodando aqui é a configuração que vem de padrão no nosso console, que é a resolução então nativa do console, do PSP, e com o Frame Rate Generator ligado, então para tentar dar uma melhoria de desempenho. Mas como vocês estão vendo aqui, o game tá rodando super bem, tá rodando até que fluido.
E como eu falei para vocês, ele é o jogo mais pesado do console, ou seja, jogos abaixo disso aí vão rodar com um ótimo desempenho. O PSP e o Nintendo DS para esse console é como se fosse um extra, pessoal. O intuito dele é rodar de PS1 para baixo. E falando em PS1, vamos testar agora um jogo de PlayStation 1 com vocês. Agora aqui no emulador de PlayStation 1, esse console ele entrega o seu desempenho no máximo, pessoal. Como ele tem 1 GB de memória RAM, o PlayStation 1 roda super bem nele. Eu vou estar testando com vocês o Game Tekken 3, que era um dos jogos que eu jogava na minha infância. E como vocês podem ver, ele responde super bem, tanto teclando pelo analógico quanto pelo D-pad do controle. E a entrega de desempenho é excepcional. Isso aí vai rodar super bem em qualquer outro jogo de PlayStation 1. Pessoal, uma outra dica também aqui que eu tenho para dar para vocês. Sempre que você quiser sair do game, você vai apertar o botão Start e Select 2 vezes. E com isso, ele vai aparecer uma telinha com um Bimo e vai voltar para o menu principal. Aí é só escolher outro jogo e dar play novamente para jogar. E agora o game escolhido para a gente testar é o New Mario Bros do Nintendo DS. E pessoal, confesso que para vocês eu esperava que o Nintendo DS fosse rodar de forma mal, mas muito pelo contrário. Esse console ele é emulado de forma magnífica. Ele roda super bem e em alguns jogos dá até para a gente dar upscale de imagem, com isso vai melhorar a qualidade do seu jogo. Esse game do Mario aqui eu tô rodando ele com upscale e como vocês podem ver, graficamente ele tá muito bonito. Claro que a gente ativando o upscale, ele às vezes sacrifica um pouquinho de FPS dependendo do jogo, mas nesse jogo do Mario ele funcionou super bem. Eu vou estar jogando com vocês aqui a primeira fase aqui, só para vocês verem como é que tá o desempenho do game, para ver se tá valendo a pena ou não, se você tá buscando emular jogos de DS no seu console. Mas claro que quando a gente compra um console ali na faixa de R$200, a gente busca emular tudo que o console entrega, e esse aí entrega com perfeição. Como vocês estão vendo aqui, o jogo do Mario tá rodando super bem, de forma bem fluida. Deixa aí nos comentários aí qual jogo que você gostaria de emular no seu Nintendo DS. Vamos tentar avançar essa fase aqui, e vocês estão vendo que mesmo com uma destruição aqui de cenário, ele tá indo muito bem. Pessoal, um outro comentário que eu queria fazer com vocês, como o jogo é de DS, ele normalmente tem 2 telas, e para a gente alternar essa tela, a gente pode apertar o botão R2 aqui no nosso controle, e ele vai alternar para a tela de baixo ou para a tela de cima. Ou se você quiser que as 2 telas apresentem ao mesmo tempo no seu console, aí é só você apertar o botão L2, que daí ele vai apresentar as 2 telas, e com isso você vai conseguir jogar o jogo. Para esse jogo do Mario não teve essa necessidade, porque ele é um jogo de plataforma, e é uma plataforma direcional, na tela 2 ficaria apenas o mapa, então dá pra gente jogar somente com uma tela. Mas num jogo que necessita especificamente da segunda tela, você pode estar alternando entre esses 2 botões para estar funcionando também. E o último jogo aqui do nosso teste de hoje vai ser o jogo das Tartarugas Ninja. E para consoles antigos, esse console ele não deixa a desejar, muito pelo contrário. Ele entrega com magnitude. Que esse console, para jogos antigos, ele é um console perfeito. Ele roda super bem, tem uma tela super boa. Ela é no formato 4x3, então ela vai encaixar super bem esses consoles mais antigos. E pessoal, já estão finalizando aqui com vocês, enquanto vocês vão assistindo aqui a gameplay do game, eu queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Para você que é novo no nosso canal, convido vocês a se inscreverem, e para você que já é inscrito, não deixe de compartilhar esse vídeo para o seu colega que está pensando em comprar um console portátil e está com o pezinho um pouquinho atrás para comprar o R36S, que esse console então vale super a pena e ele está super aprovado. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma playlist sobre esse console, onde que eu vou trazer algumas melhorias e algumas outras coisas que a gente consegue fazer nele. Então não deixe de estar acompanhando nossos vídeos que serão postados aqui durante essa semana ou até a próxima. E vejo vocês então no próximo vídeo. Link do console está na descrição, junto a alguns outros produtos que também complementam esse console. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, falou!